Seguimos agora olhando para o futuro e as novas perspectivas para a agricultura no mundo. O nosso próximo painel abordará a agricultura regenerativa, um mundo mais verde. Essa conversa, que soma produtividade e responsabilidade ambiental, contará com a moderação da presidente da Embrapa, Silvia Masroura. O grupo de debate será constituído pelos convidados: a especialista em sistemas alimentares e agricultura sustentável no Instituto Clima e Sociedade, ICS, Camila Borges. A gerente executiva de inteligência de mercado internacional da Minerva Foods, Mariane Crespolini. A nossa conversa sobre agricultura regenerativa começa já, com a palavra a moderadora Silvia Masroura. Bem, bom dia a todos e a todas. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao GAF pela oportunidade de estarmos aqui batendo sobre um tema tão importante como painel Agricultura Regenerativa, o Mundo Mais Verde. Em nome do Dr. Plínio Nastari, eu agradeço a todos aí, a toda a comissão organizadora do evento. Bem, estamos aqui com duas palestrantes. Estamos com a Camila Borges, do Instituto de Clima e Sociedade. Estamos também com a Mariane Crespolini, minha amiga, hoje na Minerva Foods. Um prazer recebê-la aqui, a gente está juntas aqui nesse momento. Bem, nós temos um grande desafio aqui de falar um pouco sobre agricultura regenerativa. Na verdade, nesses últimos 50 anos, a agricultura ela, muitas vezes recebe vários nomes, nessa revolução tecnológica que nós temos aqui. E hoje aqui nós vamos falar um pouquinho, levantando essa trajetória, desde que nós começamos lá atrás, no início dos anos 50, quando se falava da agricultura 1.0, ainda com os tratos manuais. A nossa agricultura, nesses últimos 50 anos, nós passamos de importadores de alimentos para grandes produtores e exportadores de alimentos para o mundo todo, graças a 3 pilares, a pesquisa e inovação, assistência técnica e extensão rural e políticas públicas associadas. Então, esse eu acho que é o grande diferencial da agricultura brasileira. E aí nós passamos por várias outras etapas, a agricultura 2.0, quando a gente começa ali no início dos anos, final da década de 90, início dos anos 2000, que a gente vem com a questão da intensificação agropecuária, a gente começa a trabalhar ali com os sistemas integrados, lá atrás, já no início dos anos 2000, falando de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, começa a surgir novas ciências como a agricultura de precisão, como a biotecnologia. Aí a gente vem para a agricultura 3.0, onde a gente começa realmente a adotar essas novas tecnologias na agricultura, e aí a gente tem um salto de produtividade muito grande, só para ter uma ideia, nesses 50 anos, de 140% que a gente expandiu a nossa área plantada no Brasil, nós aumentamos em 580% a nossa produção e a nossa produtividade só em grãos. Então, 4, 5 vezes, graças à ciência e tecnologia. E aí a gente vem para a agricultura 4.0, quando começa todo mundo a ver que nesses 40 anos, 50 anos, a gente gerou muito dados, informações, conhecimento. E aí, como que a gente podia usar isso para fazer uma agricultura mais preditiva, para melhorar a tomada de decisão do produtor rural? Então, começa ali a usar, que vem já falando da agricultura de precisão, começa a usar a parte de drones para pulverização, para monitoramento, e já entra na agricultura 5.0, que é como usar esses dados, entra aí, hoje se fala muito da inteligência artificial, da biotecnologia, da edição gênica, da nanotecnologia. E nós agora estamos no novo momento.
o novo momento o nosso desafio é essa agricultura sustentável, né? Nas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Como fazer essa agricultura equilibrada nessas 3 dimensões e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios, que são, primeiro, a transição nutricional. Hoje, um consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, origem dos alimentos. Então, alinhado a isso, eu preciso trazer transparência a esse processo de produção. Então, alinhado à sustentabilidade, eu preciso trazer rastreabilidade, trazer transparência ao processo de produção. Um outro desafio, a transição energética. O que é isso? Aliado a... Hoje, nós temos o desafio de ter novas fontes de energia limpa. E aí surge uma nova oportunidade, além da energia eólica, fotovoltaica, surge uma outra oportunidade para a agricultura brasileira, né, com etanol de segunda geração, os biocombustíveis, sem comprometer a produção de alimentos. Isso que é interessante, né, com a segunda safra. E aí a gente tem ainda mais um desafio, e eu acho que é o mais grave deles, que é a questão das mudanças climáticas, né? Hoje nós temos aí, eu acho que a Camila vai falar bastante também sobre isso, o impacto das mudanças climáticas. Cada vez mais nós temos eventos extremos, com menos intervalos entre eles. Então, nós não estamos tendo tempo, do ponto de vista da agricultura, de melhorar nosso plantio, de melhorar o nosso planejamento do sistema de produção. E aí, muitas vezes, isso tem interferido na nossa produção e na nossa produtividade. A gente viu claramente isso no último ano, né, a seca no norte, né, algo que a gente não esperava e atrapalhou várias áreas, né, a logística e outros, né, com a seca no norte. A gente viu agora essa tragédia no Rio Grande do Sul. E aí, pegando esse gancho da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente chega para esse termo de agricultura regenerativa. Porque, muitas vezes, a agricultura regenerativa, acho que é importante, talvez, só para a gente alinhar, antes de passar a palavra para vocês, a gente está discutindo essa visão integrada, né? Que a gente tem, que é de aumentar a produção e a produtividade, e, ao mesmo tempo, mas pensando nisso nas 3 dimensões, como eu já falei, ambiental, econômico e social, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhar desde a saúde do solo, pensar na questão da retenção de água, nas práticas mais sustentáveis, como otimizar a biodiversidade, como conservar os ecossistemas naturais, como a gente fazer esse balanço do sequestro de carbono, né? Hoje se fala muito nessa questão do crédito de carbono. A agricultura é um dos únicos setores que ela emite, mas ela pode sequestrar carbono, e a gente já vê hoje que aqueles produtores, né? Hoje, cientificamente, a gente já tem que alguns, a partir de sistemas integrados, sistemas agroflorestais, vários modelos de sistemas que a gente, adotando práticas sustentáveis, a gente pode até sequestrar o carbono. Fazer o carbono que a gente fala, né, negativo. Né? Então, hoje, eu acho que essa visão integrada, né, de aumentar a produção e a produtividade, pensando nas questões ambientais, nas questões sociais. Quando pega a questão do social, acho que é importante a gente falar tudo isso alinhado à saúde única. A saúde, hoje não dá mais para pensar na saúde animal e vegetal, e a Covid mostrou isso muito para a gente, que está tudo, meio ambiente, pessoas, animais, culturas, tudo isso interligado. Então, nós temos esse desafio agora nesse novo momento, vamos dizer assim, da agricultura 6.0, que é trazer essa agricultura regenerativa, ver como as novas tecnologias podem ajudar a gente, tanto para mostrar para os produtores essas práticas mais sustentáveis, como que eles podem adotar, e eles entenderem, muitas vezes, como aquilo pode agregar valor, ou até mesmo de reduzir custos, né, custo de produção, e até mesmo trazer um selo de sustentabilidade. Eu acho que é esse o desafio que nós temos. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E aí eu vou abrir aqui, primeiro, para o bate-papo com a Camila, onde a Camila vai trazer um pouquinho do que eles têm trabalhado no Instituto, né, de Clima e Sociedade. Obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigada. A honra é minha, Silvia. É uma alegria enorme estar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade de me darem a palavra. Bom, meu nome é Camila, eu sou do Instituto
Clima e Sociedade. Antes de falar um pouco sobre clima e agricultura, acho importante apresentar o ICS. O Instituto Clima e Sociedade é uma filantropia brasileira que trabalha no Brasil para incentivar ao enfrentamento das mudanças climáticas, apoiando as mais diferentes iniciativas relacionadas à mitigação e adaptação, pensando sempre no desenvolvimento econômico e social com inclusão. A mensagem principal que eu gostaria de dar começa pelo seguinte: as mudanças climáticas já são uma realidade. 99% da ciência mundial e brasileira já nos informa que a gente está numa tendência de aceleração e intensificação das mudanças climáticas. E um ponto mais importante disso para essa mesa aqui é que, de fato, o setor agropecuário como um todo é um dos principais afetados por esse processo. Eu trouxe aqui, só para ilustrar para vocês, duas imagens. A da direita mostra a questão de chuva, de precipitação. A gente sabe que para a agricultura são duas coisas fundamentais: chuva e sol. No gráfico que a gente fala da precipitação, o primeiro mapa é um mapa que mostra a situação hoje no Brasil em relação à precipitação. A gente já vê aqui que o Brasil, historicamente, já tem boa parte do seu região nordeste afetada por falta, por escassez de precipitação. O gráfico de baixo, o mapa de baixo, qual é a projeção que a ciência nos dá no que diz respeito às próximas décadas relacionadas à precipitação. Quanto mais vermelho, pior fica as condições de precipitação. Então, o que a ciência nos diz é que, de fato, principalmente para as regiões líderes aí na produção de grãos, a gente tem uma perspectiva de períodos secos mais longos e períodos chuvosos mais curtos, porém mais intensos. No gráfico do lado, o que a gente vê é exatamente a questão de temperatura. Esse gráfico mostra qual foi o incremento de temperatura que a gente vivenciou nos últimos anos, no lado de cima. Então, a gente pode perceber que a gente já tem vivenciado um aumento médio da temperatura nos últimos anos, também mais significativos nas principais áreas produtoras de grãos, mas para as próximas décadas a gente vê aí uma intensificação ainda maior disso. Bom, o que a gente tem em função disso? Bom, basta dizer que a gente já está vivendo esse processo. Essa figura aqui mostra, por exemplo, a seca que a gente teve na região norte, ali na região do Amazonas, no ano passado. Aqui a gente tem, como consequência direta, uma tendência maior de quebra de safra, principalmente para as principais culturas brasileiras, café, soja, etc. E a gente tem aqui também o mais grave de todos, que a gente presenciou e ainda está presenciando lá no Rio Grande do Sul. O que significa? Isso significa muito mais do que perdas ambientais, a gente está falando de perdas econômicas, perdas sociais. Qual é o custo de recuperar as enchentes? É um custo que não tem número, porque é um custo, sobretudo, também pessoal, familiar, individual, afetivo e assim por diante. Bom, a gente precisa também reconhecer que o setor agropecuário, assim como todos os demais setores, também contribui para as emissões de gás de efeito estufa. Aqui é um dado que a gente traz do ano de 2022. E nesse gráfico mostra que, de fato, no Brasil, historicamente e ainda hoje, a principal fonte de emissões de gás de efeito estufa é o que a gente chama de uso da terra, traduzindo, a mudança de matas nativas e florestas e o desmatamento. Porém, em segundo lugar, a gente tem o setor agropecuário em si. E o que a gente fala por setor agropecuário? No setor agropecuário, cerca de 80% das emissões do setor agropecuário são emissões relacionadas à pecuária, basicamente a fermentação entérica, o famoso arroto. Os outros 20% são da agricultura e, principalmente dentro do setor da agricultura, é o uso dos fertilizantes sintéticos nitrogenados. Um ponto que eu preciso destacar aqui é que a gente também tem tido remoções de carbono da atmosfera. Remoções de carbono da atmosfera é nada mais do que, por exemplo, a recuperação de vegetação secundária, a proteção de áreas de vegetação, mas existe uma remoção que ainda não está oficialmente sendo contabilizada, porque a gente ainda não tem uma metodologia aprovada e alinhada sobre isso, que é a remoção do carbono do solo. Um estudo recente do Instituto Imaflora nos apontou que, se a gente passar a contabilizar a remoção do carbono no solo, ou seja, solos saudáveis, a gente poderia reduzir aí, só com isso, a emissão do setor agropecuário em 25%.
Bom, um ponto que é importante destacar é que o Brasil já é exemplo de boas práticas. O mundo afora, o Brasil já é uma referência internacional em boas práticas agropecuárias para o enfrentamento das mudanças climáticas. E aqui a gente tem que destacar o que tem levado o Brasil a essas boas práticas. O ponto principal e o mais importante é o Plano ABC+, ou o Plano ABC. O Plano ABC+, é considerado o nosso plano setorial de mitigação e adaptação às mudanças climáticas do setor agropecuário. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho. Junto com o Plano ABC+, a gente tem a inclusão dentro do Plano Safra, que é a nossa principal política agrícola de crédito, do subprograma ABC, que foi rebatizado recentemente do Renova Agro. E aqui eu tenho que destacar que não é só isso. Se a gente for lá para o Moderagro tem um subprograma de recuperação de pastagens degradadas. Também é agricultura regenerativa. Se a gente for lá para o ProIrriga tem lá o subprograma de irrigação sustentável, que também é considerado uma boa prática e regenerativa. Além disso, recentemente o governo lançou o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Esse programa, esse plano, ele promete, recurso adicional, investimento e crédito complementar ao Plano Safra, prioritariamente vindo do setor privado e do investimento internacional, para recuperar em torno de 40 milhões de pastagens degradadas. Isso significa um efeito poupa-terra, isso significa remover carbono do solo, como eu disse lá atrás. Isso significa adotar práticas regenerativas com crédito e investimento. E, só também a título de exemplo, cabe falar do Programa Nacional de Bioinsumos, que foi instituído há 2 anos, mais ou menos, que ainda que a gente não tenha uma política nacional de bioinsumos, já que a gente está com essa discussão atualmente no Congresso Nacional, fato é que o Brasil está liderando essa transição e essa aceleração pela adoção de bioinsumos. Bom, falando um pouco do ABC, essa tabela aqui mostra quais foram as metas da primeira etapa do Plano ABC. E aqui tem um pouco, nas linhas, as principais práticas, processos, produtos, que são considerados como regenerativos, ou a agricultura regenerativa. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero chamar a atenção por um ponto. De todas as metas que foram estabelecidas pelo Plano ABC, a gente conseguiu atingi-las para além. Então, a gente foi além do que as nossas metas que a nós nos foram colocadas. E veja só, muito além. Bom, além disso, só para ilustrar também, aqui está um histórico do número de registros de inoculantes que o Brasil teve nos últimos anos. Um número cada vez mais crescente. E o gráfico do lado mostra que o Brasil, o mercado brasileiro para bioinsumos, é um mercado que tende a crescer muito mais do que no restante do mundo, o que só reforça o nosso protagonismo. Pois bem, e não é só políticas públicas que a gente tem que falar. A gente tem que falar também de algumas iniciativas na iniciativa privada, dos produtores rurais, que também vão numa direção de uma agropecuária regenerativa. E aqui eu destaco 3. A Liga do Araguaia, com a pecuária de baixo carbono, a pecuária orgânica lá no Pantanal e, no âmbito da agricultura familiar, o Polo da Borborema, com uma iniciativa de mulheres para a agroecologia. Mas ainda é preciso avançar, a gente não pode. Por quê? Pensando bem, a gente tem aí uma perspectiva bastante importante de olhar o potencial que a gente tem em termos de agropecuária brasileira, de avançar. Se tem um país no mundo que a gente sabe que pode ganhar competitividade a partir da sustentabilidade, é o Brasil. E pensando numa perspectiva de que essa sustentabilidade, ela vem numa perspectiva ganha-ganha, porque ela traz produtividade, ela traz competitividade e ela é bastante positiva. Mas para que isso aconteça, a gente tem que reforçar alguns pontos que a doutora Silvia já trouxe. O primeiro é transparência, deixar muito claro e muito transparente que a gente está fazendo e está sabendo fazer, que é trabalhar com um Sistema Nacional de Rastreabilidade com monitoramento socioambiental. Um segundo desafio que a gente precisa avançar é uma reorientação do Plano Safra. A gente tem que pensar o crédito, não só dentro do Renova Agro, do ABC+. O crédito para a agricultura agropecuária regenerativa, ele tem que ser amplo. Ele tem que vir de todas as fontes, tanto do Plano Safra, do investimento privado e assim por diante. Além disso, e é o mais importante, de nada adianta a gente ter crédito se a gente não tem assistência técnica, se a gente não tem capacitação, se a gente não tem formação. Então, um outro desafio que a gente ainda tem que superar é conseguir avançar em mecanismos públicos, privados,
cooperativos de assistência técnica, capacitação e formação, que tenha como eixo estrutural a questão das mudanças climáticas. E, por fim, a gente tem, sim, que avançar bastante na consolidação de instrumentos que valorizem os serviços ecossistêmicos. E aqui, por serviços ecossistêmicos, eu quero dizer a preservação da biodiversidade, conservação da água, solos saudáveis e assim por diante. Bom, e só para finalizar, a mensagem principal que eu gostaria de deixar é: a transição para uma agropecuária regenerativa, ela é uma causa de todos nós, porque ela é fundamental, principalmente, para trazer resiliência e adaptação e mitigação, e isso é um assunto de todos nós. Mas ela é, sobretudo, um interesse do setor, porque ela traz competitividade e traz resiliência e traz adaptação. Era isso que eu gostaria de deixar. Muito obrigada, doutora Silvia. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Bem, agora vamos convidar aqui a Mariane Crespolin ver uma visão agora da iniciativa privada, né? Como pode colaborar aí com a agricultura regenerativa. Obrigada. Bom dia, pessoal. É uma felicidade enorme estar aqui hoje. Como a Silvia falou, queria agradecer a XP, a Data Agro, em nome do Dr. Plínio Nastari e toda a sua família, pelo evento incrível que está sendo feito aqui, principalmente valorizando, e aí pegando a fala da Camila no final, a cultura agro, né? Que o produtor rural é muito parte dessa cultura, que é importante a gente valorizar isso. Gente, vou falar um pouquinho de agricultura. Peraí, eu acho que... Como que você passou? No verdinho. Quer usar o meu? Quero, acho que é um. Aí. Passou aqui. Gente, eu acho que a Camila foi muito feliz, ela trouxe um contexto aqui de políticas públicas que o Brasil tem. O Brasil é reconhecido mundialmente por essas políticas públicas. Enquanto a Camila falava do ABC+, a Silvia olhou para mim e riu, porque ela sabe que meu coração bate muito forte pelo ABC+. Fiz parte da equipe que estruturou o ABC+, há 2, 3 anos atrás. E a Silvia e a Camila, elas falaram muito do tripé, o econômico, o social, o ambiental, tá? Hoje, como iniciativa privada, e aí talvez falando um pouco da minha trajetória como pesquisadora na área de economia, gente, tem que dar rentabilidade. A agricultura regenerativa, para ela ganhar escala, ela tem que melhorar a renda do produtor, porque é assim que a gente vai acelerar essa transição entre um sistema convencional, com baixa resiliência à mudança climática, para um sistema regenerativo. Tá? Então, aqui, se a gente olhar o ABC nos seus primeiros 10 anos e agora o ABC+, em todos os objetivos do plano, quando a gente pega o documento na íntegra, está lá, melhorar competitividade, melhorar a renda desse produtor. E é isso que explica o sucesso do ABC que a Camila já mostrou. Quando a gente olha para cá, talvez eu vou aqui correr um risco de resumir um pouco isso na palavra produtividade, tá? E aí tem um estudo científico da professora Miriam, com o Gaskis e outros pesquisadores do IPEA, como o José Eustáquio, que ele analisa o índice de produtividade total de fatores. Gente, o que é esse índice? Quanto que eu estou colocando de insumo, e aí entra desde os fertilizantes que a Camila trouxe, fertilizantes nitrogenados, mão de obra, tudo que eu trago de insumo e tudo que eu produzo. Gente, olha lá, a linha azul mais escura que está lá no 504, que é o número que a Silvia citou. Essa é a nossa produção. Olha lá embaixo, o índice de insumo, 133. O que esse gráfico me mostra, gente? De 1975 para cá, a gente multiplicou o quanto a gente produz pelo quanto de insumo eu uso. Isso é sustentabilidade. Tá? Eu utilizo menos insumos, eu faço um pouco do que a Silvia tem muito falado, das soluções baseadas na natureza, de imitar esse sistema, de manter a palhada no solo e ter um sistema mais resiliente. E aqui, só fazendo um comparativo mundial, olha lá o Brasil, quando eu comparo o crescimento dessa produtividade do Brasil com outros países, como aqui Portugal, Espanha, média mundial, 1,66. Gente, de 2000 a 2019, o Brasil aumentou esse índice em 3,18. Tá? E aqui a gente precisa falar do aspecto social quando a gente fala da agricultura regenerativa. Tá? Tem um estudo da Embrapa, do Geraldo Marta, que é brilhante. Ele analisou os preços da cesta básica de 1970 para cá. E ele traz essa contribuição da agropecuária, onde houve uma redução dos preços relativos. Hoje o brasileiro paga menos pela cesta básica, pelos alimentos básicos, do que na década de 70 e 80. Gente, isso é produtividade, isso é a sustentabilidade que a gente está falando.
A Silvia trouxe, e é o resultado também desse estudo, o que explicou tudo isso? Gente, o Brasil fez essa transformação porque teve pessoas lá na década de 70 que olharam para o futuro. E eu acho que estar aqui na presença da Silvia como uma grande liderança feminina da pesquisa do Brasil, isso é muito importante. A gente precisa continuar investindo em pesquisa e inovação. Eu invisto na pesquisa e inovação, e aí trazendo a importância da Embrapa na transferência de tecnologia, eu levo isso para o campo, com assistência técnica e gerencial. Eu tenho batido muito na assistência gerencial, de fazer a conta com o produtor, para ele ver que ele pode ganhar mais, tendo um sistema ambientalmente mais sustentável. E aí, muito importante, gente, eu como produtora, eu posso até olhar e falar assim, eu quero mudar, eu quero fazer essa transição do meu sistema produtivo. Eu tenho financiamento para isso? Tá? Então, conseguir ter taxas de juros atrativas, carência de prazo de pagamento, para ele adotar esses sistemas. E aí, como iniciativa privada, hoje eu trabalho na Minerva Foods, eu sou gerente de inteligência de mercado, trabalho com todas as origens, não só Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai, exportando aí para dezenas de países. Mercado internacional, gente, ele é muito importante. Quando a gente olha o estudo do Gaskes, ele fala quais foram os fatores. Os 3 primeiros, gente, eles deram a base que a gente precisava. E o mercado internacional deu o impulso necessário para acelerar. Quero aqui fazer uma provocação para vocês. A China se importa com as questões ambientais? A Camila mostrou o resultado da recuperação de pastagem degradada na primeira fase do ABC. A meta, gente, eram 15 milhões de hectares. O Brasil atingiu quase 30. O que explicou isso? Sim, tínhamos pesquisa e inovação, tínhamos assistência técnica, tivemos o programa ABC, que era uma linha de crédito dentro do Plano Safra. Mas também tivemos um mercado internacional que deu pujança nisso. Esse gráfico, gente, mostra o volume exportado de carne bovina de 97 a 2012. São as barras amarelas. A linha branca, pessoal, é a lotação em cabeças por hectare do mesmo período. Gente, o boi China, ele mudou também a nossa pecuária. Quando eu tenho um país importador lá com as exigências de precocidade, como é o caso da China dos 30 meses, e não só a exigência, a China paga mais. Eu vou mostrar na sequência a diferença de preços entre o boi China e o boi comum. O mercado internacional, gente, com bons instrumentos de incentivo, ele é fundamental para essa transição. Aqui a gente acabou colocando cabeças por hectare, mas se a gente olhar a produtividade de carne por hectare, e aí trazendo não só as pastagens, mas também instrumentos como semi-confinamento, estou vendo aqui o pedreiro, a terminação intensiva a pasto, o confinamento, gente, revolucionou a nossa produção. Temos ainda olhando para esse gráfico, alguns desafios, temos muito ainda, e por isso tem o ABC+. O Brasil, eu vou mostrar o gráfico, ele ainda tem cerca de 40 milhões de hectares de pastagem, por isso tem o programa agora da conversão, que a gente tem um potencial enorme de aumentar a nossa produção na mesma área. Então, aqui é o exemplo, tá, gente? A linha vermelha, olha como despencou a área de pastagem com degradação severa. 2017, 2018, 2019... Quem aqui é pecuarista? Acho que subindo para o palco eu encontrei um pecuarista. Quem lembra dos preços em 2020 e 2021? Incentivou, o mercado internacional incentivou essa recuperação de pastagem. Eu tinha boas políticas públicas e o mercado consumidor veio para incentivar e acelerar essa transição, que quando eu olho para o gráfico eu vejo que ela já estava acontecendo. Ó, a redução, o aumento da área de pastagem com ausente de degradação, ele já vinha crescendo. Mas o mercado internacional, e aí um destaque aqui para a China, deu esse impulso necessário. E aqui é um exemplo, gente, preço boi comum, preço boi China, tá? Então, gente, isso chega às vezes a dar R$200 a mais por animal para o produtor. Ele tem incentivo econômico para fazer essa transição. A Silvia trouxe a questão do custo. Eu adoro essa foto. O Fernando Sampaio esses dias falou assim, Mária, eu vou pegar sua foto emprestada, tá? Mas eu acho que essa foto era de um pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Gente, onde que custa mais produzir? Na foto da esquerda ou na foto da direita? Gente, é óbvio que no pasto bem manejado, meu custo total é muito maior. Eu invisto, eu tenho que plantar, eu tenho que fazer manejo, eu preciso treinar minha mão de obra.
o custo total é maior. Porém, gente, quando eu vejo o custo marginal, o custo por quilo de carne, o custo por litro de leite, ele é menor, tá? O último dado que eu tinha comparando a Santa Brígida, da Marise Porto, com o custo médio Brasil, o custo dela estava 30% menor do que o custo médio nacional. Custo marginal de produção, tá? E aí, gente, caminhando um pouco aqui para o fim, não é só para o boi, não é só para as grandes commodities, milho e soja. Vou dar o exemplo da produção de cacau. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo cacau. É um produto, e aí pegando a fala da Camila, não é um produto da biodiversidade brasileira. Ele é um produto da sociobiodiversidade do Brasil. Nós estamos falando dos produtores que trabalham com o cacau. Então, o ABC, ele é uma política pública que olha para as grandes commodities, mas também traz aqui a questão do incentivo aos sistemas agroflorestais. Destaque aqui é um estudo. O pessoal do Coco Action me cedeu esse slide que mostra. Olha lá, gente, comparando a renda livre, cacau em SAF, cacau consorciado com açaí. E eu não posso deixar de destacar também aqui a questão da agricultura irrigada, o comparativo de rentabilidade. Aqui, gente, olhando aí para a região, ele é nativo da região amazônica, ele melhora a renda desses produtores pequenos, ele é um vetor de reflorestamento. Eu tenho legislação que me permite recompor reserva legal com o cacau, tá? E eu tenho muita área de pastagem degradada que eu posso recuperar com produto da nossa sociobiodiversidade, tá? A Silvia falou da gente olhar o sistema integrado. Eu gosto muito dessa foto do ABC+, que ele traz as bases conceituais. E essa primeira que eu circulei em amarelo, e eu lembro muito da Fernanda Sampaio, da minha equipe, quando eu trabalhava no Ministério da Agricultura, ela falando assim, Mari, a gente precisa olhar a propriedade rural como uma paisagem. E essa foto ilustra isso. Eu tenho as áreas produtivas e eu tenho um código florestal, onde eu tenho APP, onde eu tenho reserva legal. Aqui o que a Silvia trouxe, do uso do solo, destacado na imagem, a qualidade, a saúde do solo, a raiz das plantas, a biodiversidade do solo. Então, a agricultura regenerativa é isso, é a gente fazer essa transição para esse olhar como um todo da produção. Fechando aqui, gente, dentro da Minerva, hoje nós temos uma subsidiária, que é a MyCarbon, que a gente tem um braço específico para trabalhar carbono. E a gente tem 3 modelos de negócio: originação de crédito de carbono, comercialização desses créditos, e o que eu quero destacar aqui hoje para vocês é a agregação de valor aos produtos e subprodutos, como é o caso do couro bovino, tá? Aqui é só um exemplo, essas são as nossas carnes, tá? Estância 92, Pool e Cabanha Las Lilas, elas são carbono zero, gente. E aí aqui eu queria destacar, além da pegada de carbono, são marcas de carne que trazem qualidade, elas atendem ao que o consumidor quer de qualidade. E, além disso, traz essa rastreabilidade do carbono e a garantia de zerar essa conta, tá? Pegando o que a Camila falou, um dos critérios, a propriedade tem que estar há 20 anos sem desmatamento. Primeiro critério. Segundo, não é a Minerva que faz essa conta. A gente tem uma certificação de terceira parte, que é a Imaflora, que contabiliza e certifica isso. Ah, mas é só as emissões dentro das fazendas? Não. É dentro das fazendas, as emissões que a gente tem hoje na nossa indústria e o que eu tenho também de emissão de carbono na logística. Eu consigo entregar esse produto para o consumidor. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no mínimo, eu vendo esse produto 20% acima do que eu vendo uma carne commodity. Mínimo. Aí a gente brinca que acima de 20% é a habilidade do trader de comercializar esse nosso produto. Tá? Então, aqui é um exemplo da iniciativa privada que está acelerando essa transição. E fechando aqui, eu gosto muito de fechar com essa foto. Frente às tragédias do Rio Grande do Sul, essa é uma foto da Angus, lá no Rio Grande do Sul, que mostra, né? A gente começou falando um pouco mais sobre pecuária, a gente lembra do boi branco, do cerrado, falamos do cacau, da Amazônia. Fechar minha apresentação falando da pecuária do Rio Grande do Sul, mostrando que a gente é um país continental, com desafios continentais. Olhando para aqueles 3 pontos, pesquisa, assistência técnica, financiamento e mercado internacional, a gente tem um potencial enorme aqui para o Brasil ser o protagonista, como a Camila já falou, na agricultura regenerativa. Obrigada, Mariane.
Muito bom, muito obrigada. É bom ver a visão também da iniciativa privada de toda a cadeia, né, mostrando aí que vocês têm trabalhado. É muito importante. Eu vou começar o nosso debate aqui. Eu acho que tanto você quanto a Camila mostraram como as políticas públicas, que a Camila trouxe bastante, e você, a iniciativa privada, está vendo, né, para promover a agricultura regenerativa. Mas, de fato, como que vocês acham que a gente pode, aí, do ponto de vista de vocês, assim, você como iniciativa privada, você como instituto que tem apoiado e trabalhado junto com as políticas públicas, como que vocês veem? E aí eu gostaria que vocês também colocassem um olhar da pesquisa e inovação, como nós, né, eu hoje, né, como presidente da Embrapa, gostaria de ouvir de você, a visão de vocês também, como vocês acham que a Embrapa, que a pesquisa pode colaborar para a gente acelerar esse processo da agricultura regenerativa no nosso país. Quer começar? Camila, por favor. Pode ser. Bom, a gente tem que lembrar que lá nos idos dos anos 70, etc., a Embrapa foi quem revolucionou a agricultura brasileira, né? E eu acho que é quem também está, né, na liderança e é quem vai liderar toda a inovação na revolução que a gente precisa agora, nessa transição, a gente chama transição, nessa transição para uma agropecuária regenerativa. Então, acho que a Embrapa tem um papel fundamental de liderar tanto a questão de inovação quanto de pesquisa, alinhada a um processo de disseminação que ainda a gente precisa avançar. Silvia, eu acho que a gente já tem muita tecnologia, então a gente olhando os números, hoje, olhando para o presente, a gente tem desafios de acelerar isso e chegar em todo mundo, né? Se a gente olhar os números que eu ainda tenho de pastagem degradada, eu já tenho a tecnologia, eu tenho recuperação de pastagem, eu tenho integração lavoura-pecuária, eu tenho plantio direto desde a década de 80. Então, eu acho que no presente, eu iria para o segundo quadradinho. A gente precisa levar essa informação para o produtor, ajudá-lo a fazer essa transição. Esse é um. Mas eu acho que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até o futuro. Então, quando eu olho para a Embrapa, para as universidades, talvez é a gente aqui pensar o que a gente ainda nem tem ideia, né? Então, assim, ver o trabalho da Embrapa em alguns temas, e aí a mensuração do carbono, medir isso, mas o que eu vejo, fiquei muito feliz também de encontrar o Gustavo hoje aqui, é de o que eu tenho que olhar para o futuro que ninguém está vendo. Então, talvez a fala do pioneirismo e da coragem da gente seguir inovando. E aí, claro, um desafio da Embrapa, na minha opinião, é a gente, e aí como iniciativa privada, a gente se fortalecer, né? Como a parceria público-privada para a gente continuar inovando. Então, talvez daqui 10, 15 anos, ou até menos, talvez daqui 5 anos, essas soluções não são o que vão nos levar. O ABC, ele tinha como objetivo ser revisado a cada 10 anos. E aí uma das questões que foram colocadas era revisar ele a cada 2 anos. Porque talvez haveriam novas tecnologias que a gente ainda não conhece. E aí, Silvia, você liderando isso, eu acho que é muito importante. Obrigada, Mariana. E só para complementar, acho que bem nessa linha, a gente já tem muita tecnologia, mas a gente ainda precisa dar escala nisso. Então, eu acho que esse braço da extensão rural, da assistência técnica pública e privada, e também das políticas públicas, crédito rural, seguro rural, incentivar isso tudo alinhado, eu acho que é o que esse tripé nos trouxe até aqui. Agora, esse tripé também é o que vai nos levar. Agora, o modelo que nos trouxe até aqui não é o mesmo. Então, o modelo que nos trouxe até aqui, né, que foi o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, onde a gente tinha um outro modelo, hoje nós precisamos pensar nesse ecossistema de inovação agrícola, onde a gente tem a Embrapa, as universidades, os órgãos estaduais de pesquisa, a gente tem a iniciativa privada, as startups, né, que está sendo discutida aqui teve os jovens aqui do agro, isso sendo trabalhado de uma forma, de um novo modelo, para que a gente possa avançar mais rapidamente, porque o mundo está muito mais dinâmico. Hoje a gente tem tecnologia, tem informação, então eu acho que esse é um grande ponto que eu gostaria também de complementar aí com vocês. E só para não perder a oportunidade, Mariane, eu acho que a gente podia complementar aqui, você deu um exemplo do SAF em Belém, no Pará. Eu acabei de voltar para o Pará, eu tive uma imersão tanto em Manaus, né, quanto em Belém, no Pará também. E em Pará eu fui em Tomé-Açu,
né, conhecer os sistemas agroflorestais mais de perto, discutir com os produtores, com a associação de produtores, com cooperativas. E você vê, você falou da paixão pelo cacau, mas quando você vê lá, né, o açaí com cacau no modelo dos sistemas, né, consorciados ali, você vê açaí com cupuaçu, com dendê, tudo isso sendo trabalhado e já com resultados de anos de pesquisa e já trazendo esse balanço de carbono negativo e mostrando a importância disso ao lado de uma mata nativa, o quanto ganha com a polinização, aumentou, já tem dados científicos mostrando o aumento da produção e da produtividade, dá para mostrar que dá sim para a gente fazer agricultura regenerativa e melhorar a renda do produtor, que é um dos grandes pontos que você colocou. Então, eu realmente hoje vejo que também que a gente tem que realmente fazer muito fazer com que essa informação, esses dados, esses números cheguem também para o produtor rural, para incentivá-los, né? E lá eu achei bem interessante que você vê grandes produtores que já estão mais avançados, eles começam a trabalhar com os pequenos produtores, até cedendo um pedaço da área para que eles começam a crescer, a produzir, e depois eles entram para a cooperativa. Entendeu? A partir de um determinado ponto. Então, assim, mostra todo um modelo, um ecossistema funcionando e alinhado ali com a Embrapa, com as universidades, com o Instituto Federal. Então, é bem interessante. Eu acho que a gente precisa exercitar isso mais. Bem, eu tenho uma outra pergunta, que é em relação de que forma que vocês veem, acho que a Mariana tocou, mas a Camila também, em relação à forma de integração de insumos biológicos. E tecnologias avançadas, né? E a minha área, agricultura de precisão, agricultura digital, a gente vem trabalhando nisso há muitos anos. Eu acho que a gente avançou muito na agricultura, né? Nas ciências agrárias, a gente avançou na biotecnologia, na nanotecnologia, na automação, agricultura de precisão e digital, mas tudo em paralelo. Né? Nessa área, hoje uma área bioinsumos, bioprodutos, também, né? Se colocou, Camila, do Plano Nacional de Bioinsumos, que a gente tem estruturado, né, para incentivar. Mas como vocês veem também que essas tecnologias podem acelerar essa transição para a agricultura regenerativa? Olha, a gente recentemente fez um levantamento sobre o estado da arte, né, tanto dos biofertilizantes e aí das várias variedades que tem aí. E um ponto que mais me chamou a atenção foi o fato deles serem econômicos. Assim, para determinadas culturas, a adoção de bioinsumos pode levar a uma redução do custo de até 70% para o produtor rural. Porque a gente tem que reconhecer que fertilizantes e pesticidas contam aí com o maior custo da área de produção. É o que mais pesa no bolso do produtor rural. Então, assim, tem um apelo que é um apelo econômico. E isso já está fazendo com que, no Brasil, esse setor se avance ainda mais. Só que a gente tem que lembrar que, junto com o apelo econômico, isso também tem um apelo ambiental significativo. Porque nada mais é do que aprender com a natureza o que a natureza já naturalmente faz para se proteger. Então, tem aí também uma perspectiva de inovação, né? A Embrapa também está na linha de frente de pesquisa e identificação de novas possibilidades e novos produtos. Um outro ponto bastante interessante nessa nova estrutura de bioinsumos é a possibilidade de competitividade, né? O surgimento de uma enormidade de startups e pequenas empresas, médias empresas, ou seja, mobilizando um mercado, tornando esse mercado cada vez mais competitivo. Então, eu acho que esse dinamismo, ele é um ponto central nessa discussão. Ótimo, Camila. E você, Mariane, como que você vê assim, essa área, né, de bioinsumos? A gente fala muito da bioeconomia. E a sua visão aí, né, de economista, de economia rural, como que você vê essa questão da bioeconomia, dos bioprodutos? Olhando para o passado, eu acho que a gente olhar o exemplo da fixação biológica de nitrogênio na soja, né? Transformou, né? Hoje a não dependência da soja dos fertilizantes nitrogenados por conta de uma bactéria que a gente tem na raiz da planta que faz essa fixação. Acho que o desafio é a gente olhar isso para o futuro, né, Silvia? Por exemplo, eu lembro que, não sei o quanto avançou, não acompanhei, mas o quanto que isso está avançando, por exemplo, para a raiz das pastagens. Eu lembro que havia essa discussão na Embrapa. Como que a gente pode fazer essa fixação biológica e também, por exemplo, nas gramíneas? Mas eu acho que quando a gente fala disso, e aí na sua fala você falou dos 3 caminhos, né? Eu acho que a gente está no 8 e no 80. Eu vou começar do 80. Conectividade.
Gente, para avançar, precisa ter conectividade. E aí, se eu falar de uma propriedade em Goiás, ela ainda não tem conectividade. Muitas vezes ela não tem. Starlink agora está revolucionando, mas não tem. Você escuta grandes produtores, eu não vou nem falar do pequeno produtor, mas você escuta produtores gigantes falando, não, eu tenho internet na sede e no curral. Grandes, imagina o pequeno. Falo isso pensando no Centro-Oeste. Gente, como é que a gente faz para chegar num pequeno produtor que faz agrofloresta, no meio da Amazônia? Como é que a gente faz para ele ter uma assistência técnica, que o técnico para chegar na propriedade dele vai demorar? Gente, quantas horas aquele técnico vai demorar para chegar? Ele vai ter que pegar, ele vai pegar uma estrada ruim, sem sinal de telefone. Eu, particularmente, morei no norte de Mato Grosso há algum tempo. Eu pegava uma estrada Sinop-Juara, que eu ficava 4 horas numa estrada de terra como mulher, sem nenhum sinal de telefone. Pensa na Amazônia, como é que nós vamos fazer isso, essa assistência técnica chegar? E aí a conectividade precisa chegar, Silvia. A conectividade precisa chegar no campo. E precisa chegar no pequeno e médio produtor. Aí nós vamos ver, eu enxergo que aí nós vamos ver tudo isso que a gente já tem desenvolvido chegar junto. Só para complementar aqui, tanto a Embrapa quanto o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente tem um programa que é o ATER Mais Digital, que é para trazer essas tecnologias de uma forma para apoiar a assistência técnica. A gente até lançou aí no aniversário da Embrapa. E a gente também está com um projeto de inclusão digital para o pequeno e médio produtor, criar 10 pilotos no Brasil todo. E só para você ter uma ideia, no norte, na Ilha do Marajó, olha o nosso desafio. Né, aí justamente com sistemas de SAFs, para a gente entender, são diferentes realidades no Nordeste, em todos os biomas, justamente nessa linha que você comentou, Mariana. Eu acho que a gente tem que avançar cada vez mais. Bem, uma outra pergunta que eu teria para vocês é o seguinte, quais os avanços científicos e tecnológicos, eu acho que isso seja comentário, eu vou passar para a próxima. Como a implementação generalizada das práticas de agricultura regenerativa pode impactar os ecossistemas globais e as comunidades rurais ao longo dos próximos 20 anos? Considerando aí os desafios das mudanças climáticas, crescimento populacional, a necessidade de segurança alimentar, políticas públicas e parcerias internacionais que serão necessárias para sustentar os impactos positivos. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está falando, sobretudo, de duas coisas que caminham juntas. Uma é resiliência. Então, a agricultura agropecuária regenerativa, ela é o passo principal para que a gente realmente esteja preparado para essas mudanças em termos de clima, precipitação, temperatura que eu falei aqui. Mas, para além disso, a boa notícia é que as mesmas práticas, processos e essa visão integrada que a Mariane trouxe, ela também é o primeiro passo para a gente pensar em redução de emissões. Então, a boa notícia é que na agropecuária essas duas coisas caminham juntas. Então, não tem discussão em relação a isso. Um outro ponto que a gente tem, e o Brasil pode ser uma liderança nisso, é que a gente não precisa, né, desmatar mais 1 centímetro de mata nativa para que a gente consiga ampliar e duplicar e triplicar a nossa produtividade, a nossa produção. E é exatamente no caminho que a Mariane falou. A produtividade é um caminho que consiga alinhar, né, com uma solução que permita adaptação, resiliência e mitigação com o enfrentamento das mudanças climáticas. Em linhas gerais, acho que é isso. Acho que a Mariane tem mais alguns dados para trazer. Silvia, eu sou muito otimista. Eu vejo, talvez, daqui 20 anos, a gente com um cenário, talvez 20 anos atrás, a gente não imaginaria que a gente teria tido tudo isso de recuperação de pastagem. Gente, a agricultura irrigada, que está sendo e vai ser uma transformação para o futuro da agropecuária brasileira, talvez trazendo aqui o que a Camila falou de resiliência, tá? Mas eu também tenho um medo. Então, eu acho que a gente pode ser o protagonista nessa agenda, mas eu também tenho um medo. Que a gente viu, o mercado internacional ele foi muito importante para acelerar isso, para trazer mais sustentabilidade. Particularmente vendo as notícias que saíram essa semana, a gente estava conversando antes de vir, será que banir é solução? Ou será que a gente precisa, e aí pensando nesses exemplos que a gente trouxe, descer no campo e ver qual é o desafio para a transformação? Né? Pegando aqui o exemplo da rastreabilidade, esses dias eu estava vendo um material que estava apontando quantas fazendas ou quantas propriedades rurais no Brasil tem brete. Como é que você vai fazer a rastreabilidade? Né? Então, esse é um desafio, e aí pegando, eu tenho o desafio da conectividade e eu tenho um desafio ainda de chegar a isso no campo. Daqui 20 anos, Silvio, eu acho que se a gente olhar
O que a gente precisa trazer de solidez para essa estrutura? Pesquisa a gente já tem, acelerar isso. O que está faltando no campo? E aí, gente, falando nisso, né? A Silvia estava me contando que ela tem ido nas unidades para sentir a realidade das unidades. Então, a gente olhar para isso e aí a gente olhar para esse mercado internacional não como algo que fecha as portas, mas algo que remunera, inclusive, melhor. Eu trouxe o exemplo do nosso produto carbono neutro, carbono zero, que remunera melhor pelas boas práticas. Ótimo, obrigada, Mariane. E para a gente fechar, a última pergunta é: quais são os três principais pontos de atenção a curto prazo? Eu falei dos 20 anos, mas a curto prazo que um país deve priorizar para se posicionar, assim, para a gente continuar se posicionando, né, como líder em sustentabilidade agrícola, e como essas prioridades podem ser equilibradas aí com os desafios econômicos e sociais presentes no setor. Acho que um exemplo, a própria Mariane tocou nesse assunto, eu acho que o Brasil, como a gente colocou, ele é uma liderança em termos de boas práticas para a agricultura regenerativa. Porém, por muitos anos a gente teve um posicionamento muito reativo. Eu acho que a gente tem que agora mudar um pouco essa posição. A gente tem e está em posição de se mostrar mais e de realmente nos colocarmos como quem tem o que ensinar, o que provar. Mas para isso a gente também tem que liderar propostas. A gente tem que trabalhar numa postura muito mais propositiva em termos de qual é a agropecuária regenerativa que a gente está colocando. Então, no curto prazo, necessariamente, a gente tem que se mobilizar para que, de fato, o crédito, e o crédito a gente está falando plano safra, né, para que o plano safra realmente dê as condições para que de crédito para que a gente possa acelerar a implementação da agropecuária regenerativa. Num segundo ponto, a gente tem que sair de uma postura reativa e uma proposta e uma propositiva no que diz respeito a quais os mecanismos de transparência a gente vai dar e de rastreabilidade a gente vai dar, porque a gente tem condições de avançar nesse sentido. Então, eu colocaria esses... E o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, é se a gente precisa, e se no Brasil um ponto fundamental é a gente melhorar, ajustar, adequar e melhorar a questão da assistência técnica e capacitação, qual é a proposta que a gente vai colocar na mesa para fazer isso? A gente está aí diante de um processo de reestruturação da política nacional de assistência técnica. O quanto nós, de fato, estamos acompanhando esse processo com esse olhar? Né? Então, é aproveitar as oportunidades que estão colocadas na mesa. E, para finalizar, eu acho que o Programa Nacional de Recuperação de Conversão de Pastagens Degradadas é uma oportunidade de curto prazo que a gente precisa participar ativamente enquanto setor. Bom, eu acho que os desafios do curto prazo, eles também são nossos desafios do passado, mas eu acho que eu queria trazer um tema que talvez a gente ainda não tocou nele, que é comunicação. Gente, a gente produz para alguém. Se eu convidar vocês hoje, eu estava essa semana em viagem com a Melissa da minha equipe, com o Thiago, aí eu falei assim para eles assim, gente, vocês imaginam se uma pessoa da mineração me chamar aqui para eu entender, acho que eu dei até o exemplo de chuveiro, restaurante, assim, gente, eu sou do agro. Se alguém aqui de outro setor, sei lá, vamos falar da indústria de tecnologia, falar de telefone, alguém aqui me chamar para entender como que é feito um telefone. O que tem por trás de tudo isso para ele ser fácil, para eu mexer e tal? Gente, eu não entendo nada disso. Nada. Eu recebi uma notícia criticando esse produto. Se eu não entendo nada, talvez ela vá me convencer. Eu não entendo disso. Quantos são os consumidores? Vamos falar da gente se comunicar com consumidores. Temos desafios? Inúmeros. Vimos aqui vários, né, Silvia? Mas a gente também tem coisas lindas para mostrar. Então, eu acho que talvez esse curto prazo a gente precisa se comunicar. E aí, Silvia, tem um papel nosso, da nossa responsabilidade. Você briga com o seu cliente? Ele é seu cliente, ele é o seu consumidor. Acho que falta um pouco também da gente entender que talvez ele esteja criticando porque ele não conhece, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a comunicação. E aí, pegando o início da sua fala na abertura, Silvia, talvez a gente trabalhasse a união também do setor como um todo, e eu falo isso muito assim, o setor não é só a produção dentro da porteira, mas é os serviços, é a pesquisa, para a gente fazer isso junto, comunicar melhor com os nossos consumidores. Quando eu trabalhei na Mondelez, desculpa, Silvia, a Lacta e a Mondelez têm um slogan que eles falam assim, amar os nossos consumidores. Acho que a gente está precisando trazer um pouco isso para a gente trazer mais, aproximar.
Quando eu estava no mapa, a gente recebeu o presidente da COP. Na época a COP ia ser na Escócia e ele veio para o Brasil, nós levamos ele lá na Embrapa Cerrados. E estava essa discussão de mudança do clima, né? E nós levamos ele na Embrapa Cerrados, gente, ele viu o ILPF, estava na seca, nem estava tão bonito o pasto, estava seco o pasto. Ele gravou um vídeo, e aí ele grava um vídeo, tem no Twitter, no YouTube, ele fala assim, eu quero convidar a todos para vir aqui no Brasil conhecer esse sistema produtivo que eles têm. O presidente da principal conferência mundial de clima, ele convidou as pessoas para verem o que o Brasil tinha. Ele conhecia aquilo antes dele viver, dele ir lá no campo e ver? Talvez sim, talvez de artigos, de notícias. Ele viu, nós levamos ele no campo e ele gravou esse vídeo. Eu acho que é isso, comunicar. Excelente, Mariane. Só para a gente fechar aqui, comunicação, e eu desde que eu assumi a presidência da Embrapa, eu venho falando, a gente precisa trazer isso baseado em dados científicos, mostrar dados. A gente falou dos sistemas SAF, quando eu comecei a ver dados de alguns colegas meus, mostrando que em 25 anos que eles trabalham com pecuária de corte de leite na Amazônia, eles reduziram a emissão de gases de efeito estufa, trabalhando com um consórcio de forrageiras e leguminosas, além de virar verdadeiras biofábricas, eles reduziram a emissão em 36%. Mas isso foi divulgado em conferência científica, no nosso métier. E não foi, a comunicação não está chegando nesse consumidor. Então, eu tenho dito muito na Embrapa também que os resultados nossos de pesquisa precisam chegar mais. E aproveitando a sua fala, a gente está no momento do G20, né? A gente acabou de receber todas as instituições de pesquisa do G20, dos 20 países. A Embrapa coordenou esse evento lá em Brasília e recebemos, e a gente fez o dia de campo na Embrapa Cerrados. Eles saíram maravilhados, assim, os 20 países. Então, eu acho que a gente tem que usar mais esse momento, pensando na COP30, que está aí chegando, né? Já está aí quase um ano para a COP30. Eu acho que é uma oportunidade da gente mostrar muito do que a gente discutiu aqui, né, Camila? E mostrar para o mundo inteiro que a nossa agricultura é sustentável, que o Brasil pode aumentar a produção e a produtividade. Esse programa da recuperação de áreas degradadas, de pastagens degradadas, que a gente tem planejamento para recuperar, aumentar essa produtividade, como produzir, aumentar a produção, produzir e preservar ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o diferencial do nosso país. Então, eu queria mais uma vez aproveitar, agradecer a oportunidade, mais uma vez agradeço a Datagro, ao Dr. Plínio, Nastari e toda a família pela oportunidade de estarmos aqui. Foi um prazer, Camila, Mariane, foi assim, eu digo que a gente sempre aprende, né, nesses momentos, essa troca é muito importante. Muito obrigado e obrigada a todos vocês por estar aqui com a gente nesse momento, viu? Muito obrigada a todos.